Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Histórias que o Mundo Conta. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante pela Grécia Antiga, um lugar repleto de mitos, deuses, heróis e muita história. Então, prepare-se para conhecer um pouco mais sobre essa civilização que tanto influenciou o mundo moderno. A Grécia Antiga, localizada no sudeste da Europa, é conhecida por ser o berço da civilização ocidental. Foi lá que surgiram a filosofia, a democracia e muitas das bases da ciência e da arte que conhecemos hoje. Mas como era a vida naquela época? Vamos descobrir. Geografia e polis. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a geografia. A Grécia é uma região montanhosa com várias ilhas espalhadas pelo mar Egeu. Essa geografia acidentada fez com que as cidades-estados, ou polis, se desenvolvessem de forma independente. Atenas e Esparta são as mais famosas, cada uma com suas peculiaridades. Atenas era conhecida por ser o centro cultural e intelectual. Lá, a democracia floresceu, permitindo que os cidadãos participassem diretamente das decisões políticas. Já Esparta era uma cidade militarista, focada na disciplina e na guerra. Os espartanos eram famosos por sua coragem e resistência. Mitologia. A mitologia grega é um dos aspectos mais fascinantes da Grécia Antiga. Os gregos criaram uma vasta e rica coleção de mitos para explicar o mundo ao seu redor, os fenômenos naturais e os aspectos da condição humana. Esses mitos eram mais do que apenas histórias, eram uma parte vital da cultura e da religião grega. No coração da mitologia grega estão os deuses do Olimpo. Liderados por Zeus, o rei dos deuses, eles habitavam o Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia. Zeus era o deus do céu e do trovão, conhecido por seu poder e justiça, mas também por seus inúmeros casos amorosos. A seu lado estava Hera, sua esposa e irmã, deusa do casamento e da família. Poseidon, irmão de Zeus, era o deus do mar, capaz de causar terremotos com seu tridente. Hades, outro irmão, reinava no submundo, governando sobre os mortos. Além dos três irmãos principais, havia muitos outros deuses e deusas com papéis importantes. Atena, nascida da cabeça de Zeus, era a deusa da sabedoria e da guerra estratégica. Apolo, deus da luz, música e profecia, e sua irmã gêmea Ártemis, deusa da caça e da lua, também eram figuras centrais. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, teve um nascimento único, surgindo da espuma do mar. Hermes, o mensageiro dos deuses, era o deus dos viajantes, comerciantes e ladrões. Ares, o deus da guerra, e Dionísio, o deus do vinho e do teatro, completavam o panteão com suas personalidades distintas e influências sobre o mundo mortal. A mitologia grega é um mundo à parte, cheio de histórias maravilhosas e personagens inesquecíveis. É um reflexo da criatividade e da profundidade de pensamento dos antigos gregos, e continua a fascinar e inspirar pessoas ao redor do mundo. A arte e cultura. Quando se trata de arte e cultura, a Grécia Antiga não decepciona. Eles construíram templos magníficos, como o Partenon, e criaram esculturas que capturavam a beleza e a perfeição do corpo humano. O teatro também teve origem na Grécia, com tragédias e comédias que exploravam temas humanos profundos. Comecemos pela arquitetura. Os gregos construíram estruturas impressionantes que até hoje nos deixam maravilhados. O Partenon, localizado na Acrópole de Atenas, é um exemplo icônico. Construído em homenagem à deusa Atena, o templo é uma obra-prima do estilo dórico, com suas colunas robustas e proporções harmoniosas. A atenção aos detalhes e a habilidade na construção revelam a excelência dos arquitetos gregos. Além do Partenon, os gregos também construíram teatros ao ar livre, como o Teatro de Epidauro, conhecido por sua acústica perfeita. Esses teatros eram não apenas locais de entretenimento, mas também espaços sagrados onde a cultura e a religião se encontravam. A escultura grega é outro marco de sua arte. Os gregos buscavam representar a perfeição e a beleza idealizada do corpo humano. As esculturas eram incrivelmente detalhadas e realistas, capturando movimento e emoção de maneira excepcional. Figuras como o Discóbolo de Miron e a Vênus de Milo são exemplos de como os escultores gregos dominavam a forma e a proporção. Os gregos também introduziram o uso do contraposto, uma técnica onde o peso do corpo é colocado sobre uma perna,
criando uma pose mais natural e dinâmica. Isso pode ser visto na escultura de Hermes com o pequeno Dionísio, atribuída a Praxíteles. O teatro grego foi uma das formas mais importantes de expressão cultural. As peças eram encenadas em festivais religiosos em homenagem a Dionísio, o deus do vinho e do teatro. Havia dois gêneros principais, a tragédia e a comédia. As tragédias exploravam temas profundos e emocionais, frequentemente baseados em mitos e lendas. Autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides criaram obras que ainda são estudadas e encenadas hoje, como Édipo Rei e Medeia. A comédia, por outro lado, tratava de temas mais leves e satíricos. Aristófanes é um dos comediógrafos mais conhecidos, com peças como As Nuvens e Lisístrata, que criticavam a sociedade e a política da época. A literatura grega também teve um impacto profundo. Poetas como Homero e Hesíodo escreveram épicos que são pilares da literatura ocidental. A Ilíada e a Odisseia de Homero narram as aventuras de heróis na Guerra de Troia e no retorno para casa, respectivamente, e são repletos de detalhes sobre a vida e os valores gregos. A poesia lírica, representada por poetas como Safo e Píndaro, expressava emoções pessoais e eventos cotidianos, oferecendo uma visão mais íntima da vida grega. A cultura grega também é marcada pela sua filosofia e pensamento crítico. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles questionavam o mundo ao seu redor, buscando entender a natureza da realidade, da ética e do conhecimento. Platão fundou a Academia em Atenas, uma das primeiras instituições de ensino superior, enquanto Aristóteles, seu discípulo, escreveu sobre praticamente todos os campos do conhecimento. A arte e a cultura da Grécia Antiga são um testemunho da criatividade e da inovação dos gregos. Suas realizações nesses campos não só embelezaram o mundo antigo, mas também forneceram as bases para muitos aspectos da arte e da cultura moderna. Olimpíadas. E claro, não podemos esquecer das Olimpíadas, que começaram na Grécia em 776 a.C. Os jogos eram realizados em Olímpia e eram um evento religioso em honra a Zeus. Atletas de todas as partes da Grécia competiam em várias modalidades, desde corridas até lutas. As Olimpíadas modernas são uma herança direta dessa tradição antiga. As Olimpíadas da Grécia Antiga são um dos legados mais duradouros dessa civilização. Realizadas pela primeira vez em 776 a.C., os Jogos eram mais do que uma simples competição esportiva, eram um evento religioso, cultural e social que unia as cidades-estado gregas. Os Jogos Olímpicos eram realizados em Olímpia, um santuário religioso em honra a Zeus, o rei dos deuses. Acredita-se que os Jogos começaram como parte de um festival religioso para apaziguar os deuses e promover a paz entre as cidades-estado frequentemente em guerra. Os Jogos ocorriam a cada 4 anos, um período conhecido como Olimpíada. Durante os Jogos, uma trégua sagrada chamada Tequecheria era declarada, permitindo que atletas e espectadores viajassem com segurança até Olímpia e voltassem para casa sem serem molestados por conflitos. A participação nos Jogos Olímpicos era restrita aos homens livres que falavam grego. Mulheres não podiam competir e, em muitos casos, nem mesmo assistir às competições. Havia, no entanto, uma exceção: as sacerdotisas de Deméter eram autorizadas a assistir. Os vencedores dos jogos eram considerados heróis. O prêmio mais cobiçado era uma coroa de folhas de oliveira selvagem, colhida do bosque sagrado de Zeus. Além disso, os vencedores eram frequentemente homenageados com estátuas e poemas, e recebiam benefícios em suas cidades de origem, como isenção de impostos e banquetes gratuitos. Os Jogos Olímpicos tinham um forte componente religioso. Eles começavam com uma procissão até o templo de Zeus, onde sacrifícios eram oferecidos. As competições em si eram vistas como uma forma de homenagear os deuses através da exibição de força, coragem e habilidade. Os Jogos Olímpicos continuaram a ser realizados até 393 d.C., quando foram abolidos pelo imperador romano Teodósio I como parte de sua campanha para promover o cristianismo e acabar com as práticas pagãs. As ruínas de Olímpia foram lentamente esquecidas, até serem redescobertas no século XIX. Em 1896,
inspirados pelos Jogos Antigos, os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados em Atenas, liderados por Pierre de Coubertin. Eles marcaram o renascimento de uma tradição que agora é um evento global, reunindo atletas de todo o mundo em um espírito de paz e competição. As Olimpíadas da Grécia Antiga foram mais do que competições atléticas, eram uma celebração da cultura, da religião e da unidade grega. Esse legado antigo vive nas Olimpíadas modernas, que continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Legado. Por fim, vamos falar do legado da Grécia Antiga. Sua influência pode ser vista em praticamente todos os aspectos da nossa vida moderna, na política, na filosofia, na arte, na literatura e até nos esportes. A ideia de democracia, por exemplo, foi uma invenção ateniense que continua a ser um ideal importante em muitas sociedades. A Grécia Antiga é uma das civilizações mais fascinantes e influentes da história. Sua rica herança cultural e intelectual moldou o mundo de maneiras que ainda sentimos hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo e aprendido um pouco mais sobre esse capítulo incrível da história. Obrigado por assistir a mais um episódio de Histórias que o Mundo Conta. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!